essa ocupação diferencial, então, depende de uma série de adaptações dos organismos. Os crustáceos, como eu falei para vocês, são os que têm mais sucesso, porque crustáceo foi um grupo que conseguiu sair da água marinha e ocupar a água doce, existem muitos crustáceos de água doce, e também o ambiente terrestre. O tatuzinho de jardim, que vocês conhecem desde pequenos, brincaram com ele, aposto, são bichinhos que são isópodes, né, originariamente marinhos, mas que conseguiram ocupar muito bem e se diversificaram muito bem na Terra, né, no ambiente terrestre. Então, esse tipo de flexibilidade dessa plástica genômica permitiu com que as respostas aos desafios ambientais pudessem ser absorvidos e descoberto por eles adaptações, mudanças que levassem a essa adaptação muito grande, a essa ocupação de nichos e de ambientes muito diversos. Esse aqui é o ciclo de vida do siri azul, que é muito conhecido em todos os estuários que vocês forem, Cananéia, Santos, Ubatuba, qualquer estuário que vocês forem, vocês vão, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, Calinex também é o siri que domina e tem sido usado para foto de livro, como vocês estão vendo aqui. Então, nos estuários da costa leste americana, a espécie é o Calinectes apidus. E na nossa costa aqui, é o Calinectes dani, que ocorre muito no estuário de Santos, aqui em São Paulo. É aquele siri azul que vocês veem, ouviam antigamente, né, vendendo na beira da estrada para consumo do homem. Então, esse caranguejo, esse siri, ele tem um desenvolvimento muito interessante, porque os adultos estão vivendo no alto do estuário, mesmo próximo dos rios, né? Eles conseguem viver em zona de água totalmente doce. Quando a fêmea, então, ocorre o acasalamento, quando a fêmea fica ovada, essa fêmea migra do estuário para o estuário, né? Quando os ovos estiverem prontos, essa migração é lenta, e ela vai então sendo carregada em direção ao oceano até o ponto em que esses ovos já estão prontos para eclodir. Então, quando o indivíduo chega no oceano, e aí eu digo, oceano mesmo, 10, 20, 50, 20, 30 metros de profundidade. Então, em águas abertas oceânicas, essas larvas vão eclodir, os ovos vão romper e essas larvas vão eclodir. Então, passa pelo estágio de náuplio, zoé, que são estágios que precisam de alta salinidade, né? Essas larvas, então, descem quando elas estão prontas a começar a sua metamorfose para virar um jovem, elas, então, vão descer para a água mais salina, vão entrar com a água mais salina para dentro do estuário, continua a sua metamorfose, chegando no alto do estuário na forma de jovem. Esse jovem vai migrar, então, para dentro, estuário adentro, podendo viver dentro dos rios. Então, esse ciclo é um ciclo longo, tanto de distância espacial, quanto temporal. Vocês veem que até o animal sair, desovar, as larvas se desenvolverem, são alguns meses. Então, é um ciclo de longo espaço, né, de uma escala espacial grande e de uma escala temporal também grande. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tanto as coisas podem ser mais localizadas, essas adaptações podem sempre ligando a ciclo de vida, vocês estão vendo, né? Então, a fase larval pode ter requisitos de controle muito diferenciados em relação ao adulto, né? Então, aí, o adulto, o jovem que vai conseguir regular os seus líquidos osmóticos, né? E poder, então, viver dentro do estuário. As larvas já são marinhas, elas não têm essa capacidade ainda. As glândulas antenais não estão desenvolvidas. Elas só vão começar a desenvolver na megalopa. Então, o animal não tem aqui a capacidade qualquer de regular nada. Eles são estritamente marinhos. O que acontece também é que os estuários podem influenciar no tamanho dos organismos. Então, a diminuição, o aumento da salinidade pode fazer com que haja uma diminuição do tamanho dos organismos que estão no estuário. Então, foram estudados vários grupos de animais, e no caso, esses bivalves, né, que são animais que são estuarinos porque eles estão lá, dificilmente eles vão se mexer de lá, eles vão sair de lá, a não ser
numa fase larval, mas a fase larval geralmente está ligada ao fundo também. Então, por exemplo, esses mexilhões, mítilos, Cardium, macoma, que eu já falei para vocês, e outras espécies de bivalves, então 5 organismos, 5 espécies, foram estudadas ao longo de gradientes de salinidade em vários locais e reunidos, então, esses dados e plotados. Então, o que foi visto é que o comprimento, isso aqui é a escala de comprimento, né? O comprimento pequeno e vai aumentando esse comprimento. Ele tinha uma influência grande com relação a um gradiente de salinidade. Então, na hora que era plotado o comprimento versus o gradiente de salinidade, se via que os organismos tendiam a estes, né, a diminuir o seu tamanho em relação ao aumento aumentar em relação ao aumento da salinidade, né? Então, aqui vai de 0 a 35 e o corpo aumenta aqui. Então, os organismos maiores tendem a ter salinidade maior do que os organismos menores, então tendem a diminuir com essa diminuição de salinidade. Outro exemplo da influência da salinidade é sobre a migração diária de larvas que alguns invertebrados, por exemplo, pode apresentar. Então existem moluscos, existem poliquetos, alguns grupos em que há uma diferença da localização da larva, que são essas bolinhas pretas aqui, se elas ficam na coluna d'água ou se elas ficam junto do fundo. Então elas conseguem se alimentar, período de alimentação junto do fundo e período de alimentação na coluna d'água. Então na maré enchente elas entram com a água marinha e na maré vazante elas saem junto do fundo. Então elas ficam flutuando dentro do estuário, né? Na parte superior, na água menos salina, e na parte inferior, na água mais salina. Então, no caso, elas têm essa capacidade de nadar e se deslocar diariamente da superfície para o fundo e do fundo para a superfície. Como consequência para a fauna, o ambiente estuarino como um todo, assim, caráter geral dos estuários, é que um menor número de espécies consegue colonizar os estuários do que as espécies conseguem estar marinhas, né, no mar ou na água doce, como a gente viu naquele gráfico, e porque essas condições são muito variáveis e porque tem principalmente a salinidade como fator limitante da distribuição desses organismos, né? Então, o que acontece com aquelas espécies que conseguem colonizar esse ambiente onde poucas conseguem viver? Acontece que nós vamos ter nos estuários populações que são muito numerosas, mas de poucas espécies. Ou seja, poucas espécies conseguem viver ali, mas aquelas que vivem, elas crescem muito, elas se desenvolvem muito, se reproduzem muito, dão populações numerosas pela falta de competidores. Então, elas têm um nicho aberto à sua disposição e elas podem se reproduzir e crescer muito. Então, as populações bentônicas do estuário, elas têm essas características. Ela tem essa característica em que há um pequeno número de espécies, mas um alto número de indivíduos de cada espécie. O que a gente está vendo aqui é o que acontece com o bentos, a macrofauna, em relação à região estuarina lagunar de Cananéia. Então, esse mapinha aqui, né, representa a entrada aqui, né, a entrada da região lagunar. Aqui está a Ilha Comprida, né? Aqui Cananéia, a Ilha de Cananéia. Aqui a Ilha do Cardoso, né? E aqui, então, a entrada da Barra, que é onde a gente entra no ambiente estuarino lagunar. Então, representado isso aqui, está nesse gráfico. Em 1970, Tomasi fez um estudo de levantamento da fauna de fundo, né, que foi repetido mais tarde e mostrou que não houve variação em relação a isso que eu trouxe para vocês. Foi visto que está pintado áreas diferentes, né? Então, cores diferentes ao redor dessa área, onde a água vai fluir. Então, a água entra aqui pela barra, né? A água segue por esse canal aqui, dando a volta na ilha, pelo lado externo, e depois ela vai aqui por trás, né? Aqui é o Mar de Cananéia. Aqui tem um fundo como se fosse um saco, né? E depois ela retorna, tanto por aqui quanto por aqui. Então, o que acontece com a fauna? Foi conseguido dividir áreas de distribuição bastante marcantes, que correspondem
a fauna diferenciada em cada área corresponde a essas cores que estão aqui. Então, nessa área azul aqui, de entrada, que é a área o quê? Mais salina, em maior contato com o mar, vai haver uma dominância das renilas, Renila reniformes, que a renila é um organismo, é um quinidário, né? Que vai poder então viver nesse ambiente que tem entrada, fluxo de água salgada grande, uma corrente ainda grande, porque são animais filtradores. Então a dominância é deles. Quando começa a modificar esse ambiente e ele começa a ser mais deposicional, então a fauna também muda. Aqui embaixo a gente vai ter, na parte de fora, no Mar de Cananéia, uma dominância de bivalve, telina, né? E macoma, a macoma e a telina, que vivem então nessa área aqui, enterrados no lodo. Depois a gente vai ter uma outra zona, que é a zona do fundo desse saco, né? Como se fosse o saco, então onde tem o sedimento mais fino e a maior quantidade de silt. E a gente vai encontrar então aqui a nossa litorina, estão vendo? A gente vai ver que litorina também vive em condição extrema no mangue e ela vive também em condição extrema, né, de pouca movimentação de água, de muito lodo e também consegue viver se alimentando, raspando as microalgas desse material, desse detrito. Depois nós temos essa faixa verde, que é uma faixa de água também, uma salinidade baixa, entre 18 ou de 10 a 18, e nós vamos ter um crustáceo tubícola de tanaidáceo, né, que é a Calliapseudes schubart. Então a Calliapseudes forma tubos, constrói tubos de muco dentro do sedimento, nessa área que ainda é uma área relativamente estável ao longo do tempo, porque é muito calma e o animal consegue então viver com salinidade baixa. E, finalmente, a gente tem na barra, né, nessa zona da entrada da barra, as espécies marinhas, mas a fauna teria ambiente propício para ocorrer uma fauna diversificada de origem marinha, mas não tem, porque aqui é uma área muito movimentada. Então, os sistemas estuarinos, eles têm como características, para poder manter essa fauna num gradiente de salinidade sob condições de sedimentação, eles vão ter um alto nível de nutrientes. E esses nutrientes são derivados principalmente da drenagem terrestre, porque o estuário é um ponto de acúmulo desses nutrientes, né? Devido à pouca profundidade e à grande quantidade de nutrientes dissolvidos e depositados no fundo, a produção primária bentônica no sedimento é muito alta. Então, o microfitobentos é muito importante como produtor primário dessas áreas estuarinas. Não são algas, mas são as diatomáceas associadas ao sedimento. Como a intensidade, a sedimentação é alta e tem pouca intensidade de ondas, existe uma acumulação muito grande de detritos e de material particulado constantemente em suspensão. Então, porque tem a influência das marés que sempre está trazendo e está levando o material. Então, além de se ter sedimentado material orgânico, material particulado também existe em quantidade em suspensão. Isso faz com que a água, muitas vezes, perca a sua luminosidade. Se o estuário, às vezes a gente olha, a água estuarina tem cor de chá, né? Cor escura, marrom, é porque tem muito material, muita substância orgânica dissolvida nessa água e muitas vezes particulada. Então isso pode influenciar a produção do microfitobentos e as espécies então que passam a habitar aí são espécies que fazem fotossíntese com menor intensidade luminosa, que são geralmente as diatomáceas. E a maré é o veículo de reposição constante de nutrientes para os produtores primários, porque na hora que ela entra e ela sai, ela está carregando o nutriente novo do mar para o estuário e está levando o nutriente das zonas mais altas do estuário, né, da terra, para as zonas mais baixas do estuário. Então, na realidade, são esses fatores todos que propiciam a entrada e a formação de outros sistemas dentro do estuário que são praticamente suportados por vegetais, porque, como eu disse, a quantidade de nutrientes é muito grande e existe luz para a fotossíntese. Então, se formam nos estuários, em situações especiais,
os marismas e os manguezais quando os níveis, né, são situados nos níveis mais superiores da maré, nos níveis mais altos de maré. E as pradarias de angiospermas, conhecidas no inglês como seagrasses, que é a grama marinha, nos níveis inferiores do estuário. Então, o que acontece como característica geral desses ambientes é que tem uma alta quantidade de microfitobentos sobre os sedimentos e sobre as plantas. Então, como consequência, a gente vai ter que marisma, manguezal e pradarias de angiospermas são sistemas altamente produtivos. Bom, então aqui, para mostrar para vocês a diferença desses sistemas, a diferença física desse sistema, geográfica desse sistema, né? A geomorfologia do local. Então, a gente tem que nos sistemas estuarinos, as marismas são feições baixas, né? Elas estão muito próximas da água do mar e elas são feições baixas dentro de um baixio. O que contrasta, por exemplo, com o manguezal, que é uma feição alta, são árvores altas, copas altas, que dá então uma paisagem muito diferente da costa, num caso ou no outro. E os baixios lamosos são baixios de maré, em extensões em que a declividade da praia é extremamente baixa, praticamente zero. Então, quando a maré entra e sai, ela descobre uma área de centenas de metros, né? Para ser baixio não é uma praia pequena, tem que ser uma extensão grande para ser considerado baixio. E nessa extensão, então, nós podemos ter colonização por uma infinidade de organismos, principalmente por microalgas. Os marismas são conhecidos na literatura inglesa como salt marsh, ou seja, são a vegetação salgada, né? A vegetação submetida ao sal. E eles são formados por gramíneas, então são plantas superiores, monocotiledôneas, com flores, mas que toleram um alto grau de salinidade e elas retêm no seu enraizamento, nas suas raízes, o sedimento fino que está constantemente sedimentando nesse ambiente. A principal representante dos marismas é a espartina, a grama chamada espartina, né? Tem várias espécies, espartina é o nome de um gênero bastante comum, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essas gramíneas, esses marismas, então, ocorrem em grandes áreas. São áreas planas, como eu mostrei para vocês a figura, então vocês veem que são grandes extensões, né? Não são baixios, são ocupados por alga, por gramas, por isso que elas são um ambiente diferente dos baixios. Então, essas águas são calmas e os sedimentos, como característica, são pouco oxigenados. Por que são pouco oxigenados? Porque são ambientes em que tem alta deposição, grande quantidade de sedimento fino, muita bactéria e, consequentemente, essas bactérias respiram e acabam, então, tornando o ambiente deficitário em oxigênio. As plantas, para crescerem aí, desenvolveram sistemas de raízes, são gramíneas, por isso que elas conseguiram colonizar o ambiente, são gramíneas que têm um enraizamento horizontal superficial bastante acentuado, né, muito forte, e elas, então, retêm uma reserva interna de ar. E elas, para poder contrabalançar, muitas vezes, aquele solo com pouco oxigênio, né? E elas também conseguem absorver essa grande quantidade de nutrientes. Então, como elas têm um sistema de enraizamento que permite com que elas se fixem num ambiente que é móvel, né? Então elas conseguem sedimentar, estabilizar esse ambiente, elas também têm como vantagem a grande quantidade de nutrientes. Como esse sistema de enraizamento é muito grande, há uma grande superfície de absorção de nutrientes. Então as plantas conseguem crescer e muitas vezes ficam com um porte de mais de 1 metro de altura. A reprodução vegetativa, aquela clonagem que eu falei para vocês na primeira aula, segunda aula, é a principal forma do espalhamento, o brotamento, né, dessas plantas, mas às vezes pode ter reprodução sexuada. É difícil, mas pode ocorrer também. E o que acontece quando a gente tem uma pradaria? Qual é o efeito físico dessa pradaria naquela costa, né? Primeiro que com aquela quantidade de folhas, uma crescendo do lado da outra por uma grande extensão,
essas gramíneas vão poder reduzir a velocidade das correntes e vai fazer com que haja uma deposição local de sedimento acelerada, já que a corrente diminui de velocidade quando chega nessa pradaria. Então, dentro da pradaria vai ser um ambiente de alta deposição de sedimento. Então, a gente vai poder ter uma fauna que coloniza esse sedimento que vai ser diferente da fauna que está vivendo fora das gramíneas, né? Elas são características de regiões temperadas, mas podem ocorrer também em regiões tropicais. Então, ocorrem muito em região temperada e em alguns locais de regiões tropicais. Existe zonação de marisma, né? Existe uma zonação, mas não é aquela zonação tão marcante quanto vocês viram no Costão Rochoso, quanto vocês viram nas praias arenosas, né? Um pouco menos. Aqui ela é mais frouxa ainda. Ela obedece um grande padrão. Um padrão que está muito próximo da água, né? E um padrão que está muito retirado da água. Seria o correspondente ao sublitoral, infralitoral, um médio litoral e um supralitoral aqui em cima e depois o ambiente terrestre. Então, primeiramente, a gente tem que olhar para as plantas, porque é elas que vão estar respondendo em primeiro plano ao ambiente, né, ao gradiente salino. Então, nós temos as espartinas, né, em grande porte, que fazem face ao mar, elas toleram essa grande variação de salinidade, né, grande teor de salinidade. E depois, então, essa espartina vai fazendo o quê? Elas vão diminuindo de tamanho, né? Elas são menos exuberantes à medida que elas vão se afastando da água do mar. E vão sendo substituídas por outras espécies. Então, no médio litoral, ainda elas estão presentes, mas vão sendo substituídas à medida que mais dificilmente a água do mar vai chegando diariamente a elas, né? E aí, então, vai havendo outras plantas, salicórnia, outras espécies de espartina, e até chegar no bambu, que é bastante característico da zona bem alta, já terrestre, desses ambientes de marisma. E a fauna, como é que se comporta nesse quadro, né? Então, dentro do que seria o infralitoral, nós vamos ter a presença dos mexilhões. Só que os mexilhões não estão como no costão, que ficam todos emersos, que são epifauna. Ao contrário, eles vão para dentro do sedimento, né? Eles se intocam. E se vocês olharem essa foto, aqui está a superfície, né? Correspondendo aqui, a superfície do sedimento, e eles ficam então com a parte do fundo e com o biço preso no sedimento, fixando o sedimento como se estivesse enraizado dentro do buraco, né? E com a parte superior, onde a concha se abre, voltado para fora do sedimento. Por que eles ficam nessa posição? Porque aqui eles têm os biços enraizados no sedimento, ou seja, se chegar uma onda mais forte, eles não vão ser carregados, eles estão presos, e na hora que a água do mar invade isso aqui, na maré, eles se abrem, a concha abre, faz a filtração, então o animal se alimenta através da filtração do plâncton, e ele também elimina os seus restos, né? Vocês lembram que o mexilhão não tem um controle eficiente, uma osmorregulação eficiente, então ele armazena aquele conteúdo todo dissoluto e ele libera através da excreção na hora que abre a concha durante a maré alta. Os crustáceos do tipo do gênero Uca, né, são várias ucas, eles costumam se situar em tocas que eles fazem, são tocas temporárias, eles entram e saem dessas tocas, ao longo, então, da região das marés, do médio litoral, e podem, inclusive, fazer tocas menores, né, espécies menores, no alto, já quase no supralitoral. Então, na realidade, são poucas espécies que conseguem colonizar e a gente se consegue estudar uma zonação. Mas vocês vejam que é uma zonação menos marcante, com menor número de espécies do que a gente viu anteriormente, principalmente num costão ou mesmo numa praia de areia, né? E na zona que é muito afastada, onde a gente já começa a ter a influência da terra, vai haver os pastejadores, os herbívoros, e aí começa então a ser invadida essa zona pela fauna terrestre. Então, rato, raposa, dependendo da área, né? Rato, raposa, indivíduos semelhantes ao coati, né? Esse aqui no hemisfério norte são os racuns,
e aqui é o nosso coati, que tem essa máscara nos olhos, mas são assim espécies que são encontradas frequentemente na zona alta dos marismas. E em regiões temperadas, tanto o marisma quanto o baixio também vai ser um local de alimentação para as aves migratórias. Então a gente não tem a passagem de aves migratórias nos nossos baixios tropicais, mas elas é rota de migração das aves nas zonas temperadas. Então elas fazem essas paradas nos grandes baixios, por exemplo, da Europa, do norte da Europa, da costa da França, da costa da Inglaterra, em que elas então se alimentam da quê? Da macrofauna que está, da meiofauna que está vivendo entre esses grãos de areia dentro do sedimento desses baixios e dessas marismas. Bom, no marisma então a gente tem uma macrofauna bentônica importante que vai estar associada não só ao sedimento, mas também a epifauna está associada às folhas das gramíneas. Então aqui a gente tem, por exemplo, crustáceos isópodes do gênero Ceromopsis e Tolosodium, que são muito frequentes na fauna, né, sobre as folhas das gramíneas. Anfípodes, crustáceos também, anfípodes do gênero Pariale. Pariale também ocorre muitas vezes em praias, né, outras espécies. E gastrópodes do tipo Litorina flava. Olha lá a nossa litorina, que é aquele gastrópodezinho que consegue ficar muito longe da influência das ondas, né? Da influência do mar. Então ele sobe tanto no alto do costão, quanto a espécie sobe no alto de qualquer outro ambiente entre marés, inclusive das plantas, né? Das marismas. Existe também uma fauna importante associada com as raízes e com aqueles sedimentos das raízes. As raízes em si, e como suporte, né, e os sedimentos que ficam atrapados, né, colados, né, sedimentados ali nas raízes. Então, quem que a gente vai encontrar vivendo nesse ambiente? Poliquetas, geralmente leonereis, nereídeos, tanaidáceos, como a Calapseu de Schubart. Esse animal aqui ele vive construindo tubo de muco enterrado em sedimento que tem areia fina e lodo. Caranguejo do gênero Uca, formando então tocas, né? E gastrópode do gênero Neritina, que é esse aqui. A gente tem a Neritina virgínea, que é bastante comum também nos marismas, no sedimento dos marismas. Então, a diversidade e a densidade são maiores localmente em áreas que têm plantas, que têm a vegetação, que têm a espartina, do que no entorno. Porque a espartina vai oferecer uma maior complexidade de habitat para as espécies, ou seja, maior quantidade de nichos disponível para a colonização de espécies, e também porque existe uma grande quantidade de detrito que fica preso nos talos dessas plantas e nas folhas. E isso faz com que nesse sedimento possa crescer um filme de microalgas, que vai ser alimento importante para diversas espécies, né? Além disso, são ambientes que oferecem um abrigo muito importante, porque eles são ambientes de atenuação da velocidade das correntes do entorno. Então, muitas vezes, dentro dos marismas, dentro dos bancos de espartina, ocorre, por ser uma região abrigada, ocorre uma grande quantidade de larvas dos animais. Então, larvas de crustáceo, larvas de molusco, elas ficam dentro desse ambiente para crescimento e depois, então, elas saem e vão para mar aberto. Então, é um ambiente bastante abrigado em relação ao entorno.